Olá, sejam todos bem-vindos para esse momento de reflexão e vamos iniciar pela prece. Peço a vocês que providenciem um copo d'água para ser energizado enquanto a gente faz a prece e a preleção, a leitura de hoje e a explanação. Então, vamos todos fechar os olhos e levar os nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, confiantes no seu amor e nas vibrações infinitas de amorosidade que dispensa para cada um de nós aqui neste plano, estamos aqui mais uma vez pedindo que nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa ir em todos os lares, distribuir as suas bênçãos, levar a graça de Deus ao coração de todos os nossos irmãos de humanidade, que nesse momento passa por grande tribulação, e que todos nós, Senhor, possamos fortalecidos, seguirmos firme na nossa fé, na nossa confiança em Deus, de que estamos aqui por um propósito e pela vontade de Deus, e que estaremos até que esse propósito se cumpra. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em prece e para podermos fazer a reflexão de hoje. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Eu escolhi para falar com vocês hoje o texto 68 do Vinha de Luz. Esse texto, ele tem um nome que chama No Campo. E começa com, o campo é um mundo. Jesus está em Mateus, capítulo 13, versículo 38. E o tema da minha fala hoje é essa primeira frase. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. E para a gente poder falar sobre isso, eu vou ler o texto todo, para depois conversarmos. Nesse mundo inteiro, nesse campo de serviço, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombras indefiníveis. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas.
Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste. Na terra, em favor do reino celeste, na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Bem, meus queridos, Emmanuel, nesse texto do livro Vinha de Luz, nos trouxe a informação de que o mundo inteiro e todas as coisas e todas as circunstâncias são trabalhos para Jesus, fazem parte do campo de trabalho do Mestre. E nós, seus colaboradores, temos que ajudar, temos que participar, temos que trabalhar nesse campo. Mas a gente sabe que falta-nos habilidade, falta-nos competência, falta-nos treino, porque, como ele diz no final, não se improvisa um trabalhador para Jesus. Mas, independente dessa questão de se improvisar ou de precisar treinar, de precisar se empenhar no desenvolvimento pessoal, na execução da tarefa da melhor forma possível, para que deixe de ser improvisada, nós também precisamos não escolher o local, ou pelo menos não deixar à deriva os locais mais difíceis, as tarefas mais árduas, as tarefas que exigiriam de nós, colaboradores de Jesus, um empenho melhor, um empenho mais adequado, um empenho de efetivamente auxiliar onde a necessidade é maior. Como ele diz no começo do texto, a gente acaba sendo um grande cultivador de flores, que é o mais fácil, é o mais agradável, é o mais gostoso. A gente fazer preces em casa, no conforto da nossa casa, pelas pessoas necessitadas. A gente até telefonar para dar uma palavra amiga para alguém que está sozinho, que está precisando de apoio, que está precisando de ajuda. Isso seriam as flores, seria o jeito mais brando. Ah, desnecessário? Claro que não. No campo que é o mundo inteiro, incluindo todas as coisas que tem no mundo, como trabalho para Jesus, toda tarefa é tarefa e todas elas são dignas, são necessárias, são importantes. Eu esqueci de olhar que a câmera é lá e estou olhando para o lugar errado. Vocês me perdoem, agora que eu descobri que o lugar certo de olhar é lá. Mas continuando. Como o campo de trabalho é o mundo todo, com tudo que nele existe, então o trabalhador da seara de Jesus, ele é necessário em todas as coisas. E claro que cultivar as flores também é importante. O que a gente não pode é que todas as pessoas se habilitem só a isso. Nós vamos ficar com o mundo lotado de flores e com as mazelas todas sem cuidados. E aí não vai ficar legal.
E é importante também que cada um consulte o seu íntimo. Por que estamos aqui? Qual é a nossa habilidade? Quais são as nossas possibilidades? E aí, através dessa observação, dessa percepção, nós vamos descobrir se nós estamos fazendo corpo mole e escolhendo tarefas diante da seara de Jesus, ou se tudo que a gente vem fazendo, Deus já está encaminhando, Jesus já está encaminhando o nosso lugar de trabalho. Qual seria a nossa tarefa mais adequada? Porque assim, de repente, você até quer executar uma tarefa num charco ou numa floresta, arrancando os galhos tortos, os galhos secos, ou como ele cita aqui, né, os lugares ruins ao lado de coisas excelentes, de coisas boas, mas a gente fica impossibilitado, a gente não tem como ir para lá, a gente não tem como alcançar essa tarefa, né? Mas a pessoa que tem como alcançar essa tarefa, a vida naturalmente já a conduz para isso. Então, nós que não estamos lá no meio, trazendo mais para agora, para a nossa realidade, né? Estamos todos dentro de casa, presos por causa do Covid, né? Mas tem muitos que estão trabalhando nos supermercados, dirigindo os ônibus, nos hospitais, os médicos, as enfermeiras, o pessoal da limpeza, tem muita gente nos hospitais trabalhando, nos UPAs, nos postinhos, nas regiões necessárias, tem muita gente trabalhando. Essas pessoas, elas escolheram profissões e condições de trabalho para que estivessem lá nesse momento. Agora, a gente não pode esquecê-las lá. A gente pode orar por elas. A gente pode fazer a nossa parte, que é cuidar de nós e dos mais próximos, para não aumentar o serviço dessas pessoas, para não levar para essas pessoas ainda mais dificuldades. E além dessas tarefas aqui do plano terreno, hoje eu recebi uma mensagem especial pedindo preces para os hospitais do plano espiritual, porque muita gente desencarnando, eles também estão com uma tarefa excessiva no plano espiritual para acolher todas as pessoas que estão desencarnando, e algumas não estão aceitando que tenham desencarnado e estão dando muito trabalho. Então, a espiritualidade também está precisando de reforço nas preces e na emanação de energia. Que podemos contribuir, com certeza podemos contribuir. Outra tarefa que eu acho que é importante é toda noite, antes de dormir, a gente se preparar para este sono e, desprendidos do corpo, contribuirmos com essa tarefa também do plano espiritual. Nos disponibilizarmos, porque enquanto o corpo descansa, o espírito, que não precisa de descanso, pode perfeitamente contribuir, auxiliar nessas tarefas. Estamos passando por um momento difícil, só que esse momento difícil envolve o planeta todo. Não é um privilégio só daqui do Brasil ou de algumas regiões do planeta. Esse problema envolve o planeta todo. E se envolve o planeta todo, é um problema que todos nós somos responsáveis. E como a espiritualidade já nos mandou o recado, nós escolhemos estar aqui nesse momento e estar passando por tudo isso que estamos passando. Então, para cada momento desse, para cada dificuldade dessa, cada um de nós tem uma tarefa a executar, tem uma contribuição a dar, seja na prece, seja no alerta dos cuidados, seja zelando dos mais próximos que convivem dentro da mesma casa, para que também não se contaminem, para quando sair com os cuidados devidos, quando retornar com os cuidados devidos, para não aumentar os transtornos.
e se comportar, né, nessas saídas, tomar as precauções necessárias, o distanciamento, respeitando as pessoas, né, mantendo o distanciamento necessário. Eu saio muito poucas vezes, só quando não tem jeito mesmo é que eu vou para a rua. E eu tenho observado pessoas sem máscaras, pessoas no supermercado que chegam perto da gente completamente descuidadas, sem respeito com as pessoas que estão trabalhando no caixa também. Então, quando nós não cumprimos com a nossa parte da melhor forma possível, nós também estamos deixando de trabalhar na seara de Jesus. Porque, a despeito de todas as habilidades e de situações onde possamos ser convocados, na rotina do dia a dia, no passo a passo, em todas as coisas que executamos ao longo do dia, em todos os dias, nós estamos trabalhando pelo nosso progresso, pela nossa caminhada rumo ao Pai, rumo ao desenvolvimento e à evolução, mas também, à medida que fazemos esse caminho, contribuímos com a seara de Jesus. E eu quero também trazer uma outra reflexão, né? Nós vamos passar ainda por situações mais desafiadoras. Cada pessoa mais instruída, com maior percepção, sabe que todos esses comércios fechados, todos esses empregos parados que estão gerando desempregos, que estão gerando ausência de renda nas casas, todas as pessoas com um pouco mais de consciência sabem que vamos passar por muitas dificuldades de carência de alimento, de leite, de tudo. Porque o trabalhador, sem poder trabalhar, sem poder trazer o sustento para casa, vai ficar muito desesperado. E aí cabe a nós olharmos para tudo isso. Porque, claro, a gente pensa nas crianças, nos idosos, nas pessoas que dependem dos jovens, dos mais jovens que saem para trabalhar e que estão impedidos e que não vão poder trazer o sustento para casa. E eles também vão ficar numa condição de dependência. E é desesperador. E isso não é só aqui, só aí, ou só em algum lugar pontual, que a gente possa fazer um movimento social e atender essas poucas pessoas. Isso não vão ser poucas pessoas, vão ser muitas. E vão ser a nível mundial. Eu já ouvi de países que não vão comprar vacina porque o país não tem dinheiro para comprar a vacina. E isso também é outro complicador, porque uma coisa que a gente também precisa refletir a respeito dessa pandemia é que um país que supere, vamos supor que tenha um país que consiga vacinar toda a sua população e consiga eliminar o vírus e superar a pandemia. Como ele vai fazer com os países que ainda continuam contaminando e continuam no transtorno? Vamos fechar, esse país vai ter que fechar todas as fronteiras e os intercâmbios das necessidades. Nenhum país é autossuficiente. Todos os países intercambiam alimentos, intercambiam matéria-prima, uma série de coisas, né, que é comercializado a nível mundial. E aí, tem como fechar a fronteira? Não tem, gente. Para sairmos dessa pandemia, nós vamos ter que ler muitas vezes esse texto 68 e contribuir na seara de Jesus, o planeta inteiro. Porque se o planeta inteiro não resolver, não sai. E como eu acredito, e tenho plena confiança que Deus não erra, e que Deus não é malvado, e que Deus não permite nada que não seja para o nosso bem, para a nossa evolução, para o nosso adiantamento. Eu acredito que tudo isso veio para ensinar o ser humano o
o significado de humanidade. E para que a gente possa apreciar as coisas boas, temos que limpar, que lidar, que auxiliar, que ajudar aquelas que ainda não estão boas, que ainda não estão resolvidas. Só que nós estamos chegando no momento do planeta que a gente não vai poder escolher se vamos fazer ou não. Se vamos ficar na preguiça, no conforto, na ignorância, na situação de não vou fazer, agora eu não quero, não é meu momento, eu não estou preparado, ou qual for a desculpa que cada um for arrumar. Essa situação toda do planeta só vai acabar com a transformação de todos, porque não vai ter como resolver se todos não estiverem envolvidos com a verdade, com as atitudes corretas, com a correção necessária para que o mundo possa ser rehumanizado, para que o mundo possa efetivamente assumir a sua condição, o mundo, o planeta Terra, né? A sua condição de mundo de regenerações. E eu sei, eu tenho plena certeza que Jesus está no comando de tudo isso e que a espiritualidade está trabalhando muito por toda essa situação. E que fica muito feio para a gente ficar de braços cruzados só assistindo, né? Só deixando as coisas passarem sem que nós façamos a nossa parte de contribuição. Então, olha, nunca ficou tão claro que o campo de trabalho de Jesus é o mundo inteiro. E dessa vez a pandemia nos trouxe toda essa clareza. O campo de trabalho, a seara de Jesus, é o mundo inteiro. Então, cada um de nós, no pedacinho de lugar desse planeta, desse mundo onde estivermos, se soubermos olhar com olhos de ver, vamos identificar todas as tarefas que somos capazes de contribuir, todas as coisas que podemos e que nesse momento temos que contribuir através da nossa transformação interna, da nossa humanização e da nossa percepção das necessidades todas que precisam ser atendidas. Então, quando fala, né, de campo de trabalho de Jesus, a gente pensa só nas necessidades espirituais. Mas a gente sabe que nós estamos aqui encarnados e que por estarmos aqui encarnados temos necessidades humanas que todos os seres humanos do planeta também têm. E é no intercâmbio dessas necessidades humanas e na compreensão dessas necessidades humanas é que a gente consegue entender o nosso próximo, é que a gente consegue entender toda a natureza do planeta, que é um planeta vivo e que tudo que é vivo tem necessidades para continuar vivo, para continuar progredindo, para continuar existindo. E trabalhar em prol dessas necessidades é trabalhar em prol da seara de Jesus. O quanto melhor nós tivermos clareza, consciência e participação nesse intercâmbio, nesses auxílios de atendimento das necessidades mútuas, das trocas mútuas, da assistência, do amparo, do apoio, do fortalecimento, mínimo que seja, da nossa contribuição no atendimento das necessidades da humanidade. Nós vamos estar também contribuindo com as necessidades espirituais. Nós vamos também estar trabalhando na seara espiritual, porque estaremos fazendo o nosso trabalho aqui, que viemos fazer aqui,
como treino para sermos melhores lá. E com certeza, estamos também assistindo muitas coisas tristes, estamos assistindo muitas situações equivocadas, pessoas confusas. E na verdade, gente, essa situação dessa pandemia, ninguém sabe qual é o melhor caminho, qual é o melhor tratamento, qual é o jeito certo. Ficam falando que está sendo politizado, que está sendo dividido, radicalizado, mas a verdade é que ninguém sabe, né? Então, estamos apostando na vacina como um caminho de solução. No tratamento precoce, nos tratamentos todos que a medicina tem em mãos até o momento, porque não fazer nada é muito angustiante. Então, buscar esses meios para resolver de uma forma mais integral, sim, e ninguém sabe exatamente o que. Mas, a despeito disso, que é o que vem da ciência, que é o que vem através da medicina, que é o que vem através dos laboratórios, a despeito disso, nós temos a nossa pequena parte, que é usar máscara, que é lavar as mãos, que é usar o álcool em gel ou o álcool 70, que é manter nossa casa limpa, arejada, desinfetada da melhor forma possível e contribuir com os nossos irmãos. Então, se encontrarmos pessoas sem máscara, a gente pergunta se a pessoa está sem porque não pode comprar. E se nós temos condições, vamos fornecer máscara para essas pessoas. Se as pessoas não estão usando álcool, vamos ver a possibilidade de contribuir com isso, ou até de só orientar, né? E explicar a importância de manter o distanciamento para que não se agrave. Essas são pequenas coisas que todos podemos fazer por todos. Mas para além disso, né? Os médicos, os laboratórios, as pesquisas que estão sendo feitas não vão nas casas dos nossos irmãos desempregados que estão passando necessidade. Não vão saber quem são as pessoas que estão efetivamente passando necessidade. E é muito complicado, porque muitas vezes não estão nem buscando ajuda por já estar num estado de carência e de medo que fica difícil. E aí entra a nossa parte de solidariedade, de ir saber, de ir se informar, de buscar entender. Aí a gente fala assim, né? Mas Lígia, como que eu vou sair de casa, me expor aos vírus e ir na casa das pessoas saber se elas estão necessitadas ou não? Eu assisti um vídeo que eu achei muito legal, então quem puder disseminar essa informação e contribuir para que as pessoas saibam, é bem legal. Um rapaz sugerindo para as famílias que estão precisando, seja de alimento, seja do que for, para amarrar um pano branco na janela, no portão, em algum lugar externo da casa que seja visível. Porque as pessoas passando, veem aquele pano amarrado, aquele pano branco amarrado, seja uma camiseta, seja uma meia, alguma coisa branca que chame atenção, vai saber que aquela casa está com necessidades que precisam ser atendidas. Daí fica mais fácil de você poder chegar, saber, levantar qual é a necessidade e poder contribuir, né? Ainda que seja com o mínimo, né? Quando a situação está crítica, gente, qualquer ajuda é bem-vinda. E o que eu quero, né, com toda essa fala, com tudo isso que eu vim falando até agora, é falar que no Vinha de Luz, que o Emmanuel psicografou há tanto tempo, através do Chico Xavier, trazendo essa frasezinha de Jesus dizendo que o campo é o mundo inteiro. Então, desde que Jesus esteve por aqui, ele deixou claro para todos que querem contribuir na seara dele que o campo de trabalho é o mundo inteiro.
Então, gente, vamos arregaçar as mangas e vamos começar por arrancar as ervas daninhas, tirar as dificuldades e os problemas em nós, né? Nos humanizando, olhando com olhos de ver tudo que está acontecendo, tomando consciência de que essa pandemia só vai passar quando passar para o mundo todo. Não vai adiantar uma cidade, um local resolver se o resto não tiver resolvido. Até porque agora a gente já sabe que existem mutações e que uma pessoa que já pegou Covid pode se contaminar de novo, né? E vai ficando cada vez mais sério. Então, vamos olhar para isso, refletindo, meditando. Por que Deus permitiu uma pandemia que pegasse o mundo inteiro? Por que estamos tendo que passar por essa situação desafiadora? Todos, a humanidade inteira. Nós passamos por um longo período, mas por um período de grande desenvolvimento tecnológico, né? Quando eu nasci, não tinha nem televisão no planeta. A televisão surgiu na minha vida, eu já tinha 10 anos, quando tivemos a primeira televisão e era preto e branco. E de lá para cá, olha, eu estou com 65 anos. Quanta transformação eu tive a graça de Deus de poder viver e acompanhar. Hoje eu estou aqui gravando isso para vocês, com toda uma tecnologia que há 10 anos atrás era impensada. Ninguém nem conseguia imaginar que isso era viável, né? Você conseguir um celular desprendido de parede, de tomada, que você possa falar com uma pessoa e vê-la ao mesmo tempo que você conversa com ela. Então, o mundo passou por um avanço de ciência e de tecnologia assombroso aos olhos de quem chegou nesse mundo sem ter nada disso. Mas e do ponto de vista humano, do ponto de vista da nossa humanização? A gente sabe que não caminhou da mesma forma. Quantas crianças foram cuidadas pela babá eletrônica da televisão, sem que as mães tomassem conta até do conteúdo do que estava passando na televisão para essas crianças? Quantos estavam sendo cuidados ultimamente pelo tablet, pelo celular? Isso não é uma socialização humana, de humanização do ser humano. Porque o relacionamento com a televisão, o relacionamento com o tablet, com o celular, ou seja lá com qualquer outra coisa que distraia a atenção da criança, não vai fazer a criança crescer um adulto humanizado. Um adulto com sensibilidade suficiente para olhar e compreender a dor da sua mãe, compreender as dificuldades do seu pai, compreender que através de um relacionamento harmonioso com o seu irmão, a sua própria vida se torna melhor. E, no entanto, a maioria cresceu disputando nos joguinhos eletrônicos, né? Disputando com aquele mouse, joystick, toda essa coisa. E conheço alguns meninos que chegaram na adolescência bastante nervosos por conta dessa disputa desses jogos. Hoje eu atendo pessoas adultas viciadas nesses jogos, viciadas na internet, viciadas numa série de coisas completamente distanciadas dos seus aspectos humanos. E tudo isso como consequência do mau uso da tecnologia, né? Porque crescer em tecnologia sem saber fazer um bom uso, acabou que nos trouxe resultados maléficos. E agora, todo mundo preso dentro de casa, a gente tem que se socializar. Com quem? Com quem que nós estamos sendo obrigados a nos socializarmos? Com as pessoas que fazem parte da nossa família.
Estamos trancados em casa com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. E é com eles que começa, que tudo começa, que tem e precisa começar bem. Será que Deus fez tudo isso por acaso? Fez tudo isso sem ideia do quanto ia ser complicado para nós humanos ter que abrir mão do tablet, do nosso prazer com o celular, com a internet, e termos que olhar para as pessoas que efetivamente estão ao nosso lado? Então, o mundo todo é o campo de trabalho de Jesus. Mas nós, com a evolução da ciência e da tecnologia, nós estávamos deixando de tirar as ervas daninhas que estavam no nosso quintal, que estavam, às vezes, até dentro da nossa própria casa. E que agora temos que retomar. E só vamos sair desse processo a hora que a humanidade toda se humanizar e achar o caminho de solução, que não vai adiantar achar o caminho para um ou para dois, vai ter que ser para todos. E aí sim vamos ter a nova Terra, planeta de regeneração, que todos nós espíritas sabemos que vai acontecer e que já estamos aguardando. E sabemos que para chegar até lá ainda tem muito trabalho a ser feito. Vamos olhar para tudo isso, meus irmãos, e vamos pôr a mão na massa. Vamos trabalhar com amor, com vontade. Mesmo que não seja de improviso, que tenhamos que treinar algumas coisas. Vamos tomar consciência desse treinamento e iniciar esse caminho. Porque trabalhar de improviso para Jesus, sendo que Ele nos ama tão incondicionalmente, não fica bonito. Então, vamos pôr mãos à massa e vamos fazer a nossa parte. Porque se todos fizerem de pouquinho em pouquinho, a gente acaba chegando lá. Ok? Agradeço a presença de todos vocês estarem aqui me ouvindo e vamos fazer a prece de encerramento. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós e que através da compreensão de todas essas necessidades, meu Pai, possamos fazer a nossa parte da melhor forma possível, que sejamos inspirados pela espiritualidade amiga, sobre qual é a nossa contribuição para conosco, para com os mais próximos a nós e para todos os nossos irmãos de humanidade. Pedimos a vós e a toda a espiritualidade amiga que, por favor, continue amparando a todo esse planeta e que juntos consigamos alavancar toda essa transformação necessária. Deus Todo-Poderoso, que a sua misericórdia infinita permita que as vibrações amorosas de toda a espiritualidade possam nos alcançar e nos fortalecer a todo momento. Pedimos também a energização da água, que seja colocada na água de cada um que está aqui ouvindo essa prece. O remédio que necessita para o seu corpo físico, para a sua mente, para a sua psique, para o seu espírito. Que esses remédios possam nos trazer na água tudo aquilo que nesse momento estamos necessitando. Muito obrigada a toda a espiritualidade amiga. Muito obrigada, Mestre Jesus. Muito obrigada, Deus, Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Que Deus nos abençoe a todos. Até.